hoje feriado em Criciúma, dia de comemorar os seus colonizadores, e você vai ver também. Cresce o número de violência contra turistas e pagamentos abusivos nas praias do país. Violência digital tem um número expressivo computado em 2025. E os campeonatos regionais estão para começar e os técnicos cada vez mais milionários no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Tempo de comemoração no município de Criciúma, que vem de um ano histórico do seu centenário de emancipação político-administrativo, mas hoje é o feriado municipal que comemora os 146 anos da chegada dos primeiros colonizadores à região. Isso mesmo, Criciúma tem essa inversão histórica de datas comemorativas, onde o feriado municipal alusivo a uma marca da cidade ou então a constituição dela fica aí para a data da sua colonização, ou seja, 146 anos, Criciúma recebia os seus imigrantes para formar toda essa potência. A maior cidade entre as últimas duas capitais do país apresenta, claro, sempre ainda o seu pujante sangue dos colonizadores, aonde tudo aqui se plantava a dar e aonde tudo se colonizava para se ter mais condições de trabalho, de vida, ter uma família numerosa. Isso foi passando os anos e muita tradição ainda é conservada aqui no município. Então, portanto, hoje, 146 anos de colonização de Criciúma, com esse que a mais também dos 100 anos de emancipação. Então, é um dia de festa, uma data para comemorar, feriado municipal, comércio fechado, entidades públicas também hoje, tudo fechado. Tem muita gente que já está emendando desde lá do Natal, né? Tem gente que já está no batidão, mas tem gente que pegou o final de semana aí, comércio, na sua maioria, amanhã volta às atividades, às empresas. Então, comemore hoje, aproveite o feriado quem é de Criciúma, quem não é, bom trabalho, e a gente segue com as informações por aqui. Olha só, um assunto que está dando o que falar. Muitos turistas estão reclamando dos preços abusivos que estão sendo cobrados nas praias nessa época do ano. As queixas aumentaram, principalmente depois da viralização da internet de casos de turistas agredidos em praias de Pernambuco e também de Santa Catarina. Depois de um ano corrido, muitos turistas escolhem as praias como destino para relaxar no fim de ano. Mas é só chegar em seus destinos litorâneos que a paz vai logo embora. E o motivo são os preços abusivos que estão sendo cobrados pelos serviços à beira-mar nesta época do ano. Foi exatamente por causa do alto preço que 2 turistas de Mato Grosso foram espancados por ao menos 14 barraqueiros na praia do Porto de Galinhas, no Grande Recife. O fato teria acontecido após se recusarem a pagar pelo aluguel de cadeiras na praia. Com isso, uma confusão se generalizou e o vídeo da agressão chocou todo o Brasil. O caso acabou levantando um alerta para outras situações abusivas com turistas em praias. Nas redes sociais, outros turistas reclamaram sobre preços cobrados em praias turísticas. Internautas passaram a repercutir experiências semelhantes em diferentes regiões do país, com valores elevados para o aluguel de cadeiras, guarda-sóis e alimentos. Em comentários publicados nas redes, turistas afirmam que os preços altos não se restringem ao Nordeste. Eles informaram que em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, por exemplo, cobraram R$ 200 pela cadeira com guarda-sol. Outra pessoa relatou situação parecida em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Também circulou a foto de um cardápio em uma praia de Búzios, no Rio de Janeiro, com preços como R$ 190 por uma porção de isca de peixe e de R$ 150 por 6 unidades de pastel. O diretor do Procon de Santos, Sidney Vida, falou a respeito dessa cobrança extrapolada dos comerciantes na praia e explicou o que pode e o que não pode. É possível cobrar minimamente, né? Fazer uma cobrança, o aluguel de cadeiras e guarda-sóis? A resposta é sim, desde que a informação esteja completamente clara. O segredo nas relações de consumo, você consumidor e consumidora que estão nos assistindo, é a informação clara. Eu
Quero lembrar vocês que nem sempre um preço caro, né, é um preço abusivo. Nós estamos no livre mercado. Se você chega num local e eles querem cobrar, apenas um exemplo, R$ 200 numa porção de camarão, você está livre para se levantar, sentar naquele local ou não. Então você faz o quê? Um órgão como o nosso apura. Começa a apurar para saber se houve algum tipo de infração à legislação consumerista. Isso é prática abusiva. Eu não posso trabalhar dessa maneira com um valor tão descolado. Por que esse valor? Você que é consumidor e consumidora, printa, bate uma foto, pede o cardápio. Ninguém pode chegar de surpresa e falar, olha, além do pastel de R$ 200, mas espera um pouquinho, você falou para mim que era apenas um exemplo, R$ 20. Isso é uma coisa que, quando acontece, nós do PROCON orientamos a você, consumidor, a fazer valer o preço estabelecido numa primeira conversa. Que caso, né, gente? É para se pensar. Pergunte antes. Hoje em dia, celular é tudo, filma. Filma antes quanto que é o preço, quanto que você está pagando, melhor coisa que você tem para fazer. Olha só, o alistamento militar de 2026 já começou e segue até o próximo dia 30 de junho. O processo é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino, até mesmo para quem reside no exterior. Pelo segundo ano consecutivo, também vai ter o alistamento feminino, que sejam voluntárias, né, a prestar o serviço militar, desde que completem 18 anos em 2026. O alistamento é feito gratuitamente no período estabelecido e obrigatório aos jovens do sexo masculino, mas que quem perder o prazo, melhor dizendo, vai arcar com uma multa no atraso e correrá aí a seleção no ano seguinte. Então, atrasou, no próximo ano vai lá prestar continência igual. Para as mulheres, o prazo do alistamento não será prorrogado. Em 2025, 1.209.323 jovens e 33.721 mulheres se alistaram para servir as Forças Armadas brasileiras. Olha só, nós estamos observando constantemente que o número de pessoas que sofrem com a violência digital tem crescido no país e no mundo, né? Ela vai desde a perseguição até mesmo os famosos golpes. A violência digital tem aumentado devido à regulamentação insuficiente, a ausência de reconhecimento legal em muitos países, anonimato dos agressores e impunidade das plataformas e novas formas de abuso impulsionadas por inteligência artificial. As sobreviventes sofrem impactos prolongados que vão da saúde mental ao abandono profissional e à retração na participação cívica e política. Pesquisadores dizem que a violência digital é um dos crimes que mais cresce no Brasil. Muitas vezes começa com ofensas e humilhações, mas pode avançar para vazamento de dados, perseguição online, montagens com inteligência artificial simulando fotos em que elas aparecem nuas ou em cenas pornográficas e até encomendas que chegam pelo correio. Mesmo assim, grande parte desses casos não é denunciado, seja por falta de provas, seja pela ideia de que na internet tudo vale. Dados recentes revelam a gravidade do problema. Milhões de meninas são vítimas todos os anos dessa violência digital. Um levantamento feito pelo Data Senado em parceria com o Instituto Nexus ouviu mais de 21 mil mulheres em todo o país e mostra que os ataques, que vão de xingamentos e ameaças até invasão de contas e difamação nas redes, já fazem parte do dia a dia de milhões de brasileiras. A pesquisa também destacou a normalização desse tipo de ataque, principalmente entre mulheres mais jovens. O desafio é ampliar a proteção, melhorar os canais de denúncia e reforçar que a agressão virtual é crime e tem punição. Esse estudo deve ajudar na criação de novas políticas públicas voltadas à segurança digital das brasileiras. E no final de semana, inclusive falando nisso, uma senhora, né, viralizou nas redes sociais com o tal golpe do namorado. Ela mandou dinheiro para o namorado se encontrar com ela, o cara não foi, então já ficou caracterizado um golpe e viralizou no final de semana nas redes sociais. Tem que cuidar com os nossos idosos, com as pessoas que estão em casa, com quem estão falando, é um cuidado geral. A gente fala muito de criança, mas tem que cuidar também dos idosos para não caírem nos golpes. A seguir, Brasil segue no top 20 do ranking dos milionários mundiais. De volta com o nosso Informe Região, hoje feriado em Criciúma, 146 anos de colonização. Olha só,
As doenças cardiovasculares estão representando a principal causa-morte no Brasil. Com o aumento, então, do calor, os riscos com esses problemas cardíacos, principalmente entre idosos e as gestantes, estão bem mais suscetíveis. Um relatório da Federação Mundial do Coração indicou que de 2 a 3% das mortes por ataque cardíaco são decorrentes de altas temperaturas. Outro fato que confirma a tese é o maior movimento nas emergências dos hospitais por conta de ataques cardíacos em dias quentes. Diante do calor extremo, o sangue do corpo humano se torna mais espesso por conta da desidratação. Isso aumenta o risco de coágulos sanguíneos, trazendo uma carga adicional para o coração, fazendo com que ele bombeie mais rápido para tentar dissipar o calor e resfriar o corpo. Com isso, faz o coração exigir mais oxigênio pela falta de ar. Nos primeiros 7 meses de 2023, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo registrou um aumento nos atendimentos e internações atribuídas ao calor em comparação a 2022, ano em que a média de temperaturas foi menor. Nessas horas de calor sufocante é fundamental se prevenir. A pessoa exposta por muito tempo ao sol em temperatura extrema de calor precisa diminuir sua temperatura. Para isso, é recomendado que faça uma boa hidratação para poder repor a perda de água. Também é recomendado evitar a exposição ao sol nos horários de pico, entre 11 e 17 horas, manter os ambientes ventilados e usar roupas leves e claras. Cuidar da saúde, né, gente? Muita água, hidratação é fundamental para todas as idades. Olha só, novas pesquisas apontam que as mulheres são a maioria das idosas acima de 80 anos que usam os planos de saúde. Mulheres são maioria entre os idosos com 80 anos ou mais, que contam com plano de saúde no Brasil. Dados recentes apontam que na faixa etária considerada a mais vulnerável da população, o número de beneficiários é aproximadamente o dobro do registrado entre os homens, refletindo tanto a maior longevidade feminina quanto diferenças no acesso e na permanência no sistema de saúde suplementar. Levantamento com dados de setembro, compilado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, indica que cerca de 956 mil mulheres com 80 anos ou mais possuem plano de saúde, enquanto entre os homens desse mesmo grupo etário, o total chega a aproximadamente 485 mil beneficiários. O país soma cerca de 4,6 milhões de pessoas acima dos 80 anos, sendo 61% do sexo feminino. Entre as mulheres idosas, são mais frequentes doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e enfermidades cardiovasculares, além de osteoporose e artrite, que afetam diretamente a mobilidade. Também são comuns transtornos mentais, como depressão e Alzheimer, e problemas de visão, a exemplo da catarata. A osteoporose, em especial, apresenta maior incidência entre mulheres por causa da perda de massa óssea após a menopausa, enquanto infecções urinárias também ocorrem com mais frequência por fatores anatômicos. Os especialistas avaliam que o perfil dos beneficiários serve de alerta para o futuro da saúde suplementar no país. O aumento da população idosa, aliados à elevada demanda por atendimentos, exames e internações, levanta debates sobre custos e sustentabilidade do sistema, exigindo planejamento e políticas voltadas ao envelhecimento da população. O Brasil está entre as 20 nações com mais milionários no mundo. O cenário da riqueza global apresenta um dado extremamente relevante para a economia brasileira neste fechamento de 2025. Segundo o mais recente relatório global de riqueza, publicado pelo banco suíço UBS, o Brasil consolidou sua posição de destaque ao figurar entre as 20 nações com o maior número de milionários em todo o mundo. O país ocupa agora a 19ª colocação no ranking global, uma posição que ganha contornos ainda mais significativos quando observamos que o Brasil superou economias desenvolvidas e mercados emergentes de grande porte, como a Rússia, a Noruega, a Arábia Saudita e a Dinamarca. Atualmente, o território brasileiro abriga aproximadamente 433 mil pessoas, com patrimônio investível superior a US$ 1 milhão, o que na cotação atual ultrapassa a marca de R$ 5 milhões por indivíduo. Esse grupo seletivo de brasileiros viu seu patrimônio crescer de forma consistente ao longo dos últimos 5 anos,
impulsionado por um desempenho robusto do mercado financeiro doméstico e por uma valorização acentuada de ativos imobiliários de alto padrão. Esse avanço sólido coloca o Brasil na liderança absoluta de fortunas em toda a América Latina, mantendo uma distância considerável do México, que aparece logo em seguida com quase 400 mil milionários. A escalada brasileira no ranking é o resultado direto de uma dinâmica própria de acumulação de capital, onde a riqueza financeira cresceu acima de 6% apenas no último ciclo anual. O relatório internacional destaca que, enquanto nações europeias tradicionais como a Noruega e a Suécia possuem economias extremamente estáveis, o volume absoluto de grandes fortunas acumuladas no Brasil conseguiu ultrapassar esses países devido ao gigantismo do nosso mercado interno e à forte concentração de patrimônios de altíssima renda. No topo da pirâmide mundial, os Estados Unidos permanecem isolados na liderança com quase 24 milhões de milionários, seguidos pela China e pela França, que completam o pódio da riqueza global. No entanto, o estudo detalhado pelo UBS também traz uma análise necessária sobre a estrutura profunda dessa riqueza em solo nacional. Embora o número total de milionários seja expressivo e coloque o Brasil em evidência nos fóruns econômicos internacionais, o país ainda enfrenta o desafio histórico da alta concentração patrimonial. Ao lado da Rússia, o Brasil apresenta um dos índices de desigualdade de patrimônio mais elevados entre todas as nações analisadas, o que evidencia um forte contraste entre o surgimento de novos grupos de ultra-ricos e a distribuição real de recursos pela base da população. Essa realidade projeta o Brasil como um mercado central para serviços de luxo e investimentos exclusivos, ao mesmo tempo em que reforça a urgência de debate sobre a sustentabilidade do crescimento econômico e a mobilidade social. Não é nosso caso, né? Mas estamos aí, né? Vamos, quem sabe um dia a gente entra na lista. Vamos lá, para isso a gente tem que trabalhar bastante, então, ou ganhar aí algum jogo que não é favorável jogar, porque só perde dinheiro. Vamos lá, então, conferir as vagas de empregos que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Sara, uma vaga de suporte de helpdesk, 3 vagas de consultor de negócios e assistente de atendimento, uma vaga de operador de guindalto MUC, uma vaga de suporte de implantação, uma vaga de motorista entregador. Em Criciúma, uma vaga de auxiliar de almoxarifado, uma vaga de técnico de informática e impressoras, uma vaga de recepcionista secretária, uma vaga de costureira em máquina reta, uma vaga de auxiliar de escritório no ramo de semijoias. Em Cocal do Sul, há uma vaga de auxiliar projetista metal mecânico, uma vaga de analista financeiro, uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga de auxiliar de almoxarifado em Cocal do Sul, uma vaga de auxiliar de almoxarifado e uma vaga de operador de máquinas escavadeiras, pá escavadeira e retroescavadeira. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. Pois é, com muito trabalho a gente chega longe. A seguir vai começar o Campeonato Catarinense. De volta com o nosso Informe Região, último bloco. O pessoal aí que gosta de futebol, essa semana é a semana da bola rolar em todos os campeonatos estaduais. E olha só, o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, né, acabou renovando o seu contrato depois de todo aquele impasse, né, com o Flamengo. E vai receber 6 vezes mais do que já recebia no clube. E é claro, né, que com isso tudo ele subiu no ranking dos melhores salários do país. Atual campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, do Campeonato Carioca, do Brasileirão e da Libertadores, Felipe Luiz renovou com o Flamengo até 2027 e com a renovação o técnico terá um salto salarial de R$300 mil para cerca de R$2 milhões mensais, se tornando um dos mais bem pagos do futebol brasileiro.
O ranking é liderado por Abel Ferreira, do Palmeiras, que recebe cerca de 3 milhões de reais mensais, seguido por Tite, no Cruzeiro, com 2 milhões e 500 mil reais. Então, Felipe Luiz, com 2 milhões de reais por mês, Dorival Júnior, no Corinthians, também com 2 milhões, enquanto Jorge Sampaoli, no Atlético Mineiro, com um salário aproximado de 1 milhão e 600 mil reais mensais. Pois é, tem muita gente milionária já nesse meio do futebol. Olha só, gente, o Catarinense então começa essa semana. A gente vai trazer as informações dos clubes, até porque a gente tem representante da Série A, que vai jogar com a Chapecoense, tem Avaí, tem Figueirense, tem Brusque, enfim, tem o Criciúma. Então a gente vai ao longo do campeonato trazendo as informações para você. Terça-feira, hoje, às 7h, abre o campeonato a Chapecoense e Brusque. O árbitro vai ser o Franciel dos Santos Martins. Já às 8h, tem Santa Catarina e Camboriú. Luiz Augusto Silveira Tisney é quem vai comandar a partida. Na quarta-feira, e sim, né, amanhã às 7h, Marcílio Dias e Criciúma. Júlio César Plefgel é o árbitro do jogo. Quarta-feira, às 8h, Joinville e Figueirense, Braulio da Silva Machado vai comandar. Na quarta também, às 9h30, tem mais jogo. E aí o Avaí vai enfrentar o Barra. O Ramon Abate-Abel é que vai fazer o comando dessa partida. Já na quinta, às 7h, Carlos Renault e Concórdia, Igor da Silva Albuquerque comanda o jogo. Então, gente, está tudo preparado, tudo pronto. O Campeonato Catarinense começa hoje. A gente vai acompanhando por aqui, quiçá, né? Ver aí os nossos times abrilhantando, revelando jogadores, enfim. O Criciúma perdeu a Copa São Paulo no final de semana. Joga hoje também, Criciúma agora à tarde. Enfim, a gente vai acompanhando para você essa edição do Campeonato Estadual. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Hoje, às 2h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma para você acompanhar. E às 4h, a Hora da Graça fecha muito bem a nossa programação local. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!